E ainda diz assim que foi um modelo que Deus deu à Assembleia de Deus, ou seja, Deus deu todo esse modelo exclusivamente para a Assembleia de Deus, para que a Assembleia de Deus fosse diferente de todas as outras. As pessoas me acusam de que eu critico demais a Assembleia de Deus. Já gravei um vídeo aqui falando sobre isso, de pessoas que dizem que eu sou muito crítico à Assembleia de Deus. Mas assim, tem algumas coisas que realmente são muito complicadas, muito difíceis de digerir, tá? Eu amo a Assembleia de Deus, eu nasci na fé dentro da Assembleia de Deus desde os meus 11 anos de idade. Hoje eu sou um pastor da Assembleia de Deus, mas tem algumas coisas que é muito difícil de não criticar. É muito difícil não criticar. Eu vou trazer aqui alguns vídeos para vocês e vou comentar dentro desses vídeos, né? Aí vocês me dizem, aí coloquem a sua opinião se realmente eu tenho razão de criticar ou não, tá? Só para deixar claro, a minha intenção não é denigrir a imagem de nenhum pastor, nenhum líder dentro da denominação. Eu vou falar apenas sobre os argumentos. Nós vamos debater argumentos, ok? Então vai lá, olha o primeiro vídeo, depois a gente vai comentar sobre ele. Olhe para a minha vida também. E da maneira que a gente se comporta, vocês se comportam. Eu vou explicar à igreja o que aconteceu. Quem já viu falar na história de José que foi levado para o Egito? Quem já leu? José foi levado para o Egito e José ficou encarcerado. E quando o faraó mandou chamar José, aconteceu uma coisa interessante. O que foi que José fez? Como foi, irmão? José a Bíblia não diz que ele tirou o bigode não, mas diz que ele tirou a barba. Amém? Escapei. Vamos lá, né? Que é complicado. Veja bem, primeira coisa aqui, o uso da Bíblia, né, dos textos bíblicos para benefício próprio. Quer dizer, ele diz lá que José fez a barba, mas não fez o bigode. Como ele tem bigode, ele usa bigode, então ele vai interpretar o texto para se beneficiar. Outro ponto é que, assim, essa equiparação entre Deus e Faraó não existe. Porque José fez a barba para se apresentar diante de Faraó, isso quer dizer que eu tenho que fazer a barba para me apresentar diante de Deus? Quer dizer que Deus e Faraó eles agora estão no mesmo nível? Quer dizer que as exigências de Faraó são as mesmas exigências de Deus? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas outro ponto é o seguinte: a cultura do Egito é diferente da cultura dos hebreus, da cultura dos judeus. Na cultura egípcia, eles se depilam e não é só barba, não é só bigode, porque o bigode é também, tá? Era cabelo, era tudo, até as mulheres, elas rapavam as suas cabeças e usavam peruca. Isso fazia parte da cultura, né, da cultura egípcia. Então, isso não tem nada a ver com cultura cristã ou até mesmo cultura judaica. Usar esse fato de José ter se depilado para poder se apresentar diante de Faraó não é base para dizer que os homens da igreja, da Assembleia de Deus, também
tem que fazer sua barba. Isso não tem nenhum respaldo bíblico e não dá para usar esse texto para poder se basear, né, para poder dar base para esse entendimento, para esse pensamento. Não dá. Vamos a um outro vídeo. Mais uma vez, só deixando claro que não tem nada a ver, não é contra a pessoa, a personalidade, até porque esses pastores são muito respeitados, homens de Deus, mas estamos falando aqui sobre os argumentos, aquilo que eles apresentaram. Vamos ao outro vídeo. Digo para vocês, quantas das vezes ouço reclamações: pastor, passei por uma igreja, Assembleia de Deus, vi um barbudo lá, sentado no púlpito ou no banco, dizendo que é membro da igreja. Vejo lá uma mulher com vestido sensual, dizendo que é da Assembleia de Deus. E eu devo dizer para vocês aqui esta noite, que quando Israel saiu do Egito, saiu uma mistura de gente também. Hoje na Assembleia de Deus há uma mistura de gente, mas a verdadeira Assembleia de Deus, homens e mulheres de Deus, ainda mantém o seu padrão assembleano. E é com este modelo que Deus tem nos abençoado, tem nos feito crescer. Alguém diz: não, mas manter essa identidade em pleno início do século XXI, num período pós-moderno, isso é radicalismo. Meus irmãos, não é nada de radicalismo. Sabe o que é tudo isso? Tudo isso provém de um modelo que Deus deu para a Assembleia de Deus. E não podemos desconfigurar este modelo. Vamos nos manter dentro deste padrão, dentro deste modelo que Deus nos deu, para que o mundo veja que nós somos um povo diferente. E essa diferença não é somente no nosso exterior. O exterior é que revela. Então, veja que o grande problema é que algumas Assembleias de Deus têm em seus púlpitos obreiros que têm barba. Esse é um grande problema. O problema não é que tem corruptos, adúlteros, infiéis. Não, o problema é que tem barbudos. E note que ele associa o fato do obreiro, do crente ser cheio do Espírito Santo ao não uso da barba. E a diferença que esse obreiro vai fazer com relação ao mundo é o não uso da barba. Então, se você não usa barba, é sinal de que você é crente e da Assembleia de Deus e é cheio do Espírito Santo. Sem absolutamente apresentar nenhum respaldo bíblico para fundamentar a sua ideia, o seu pensamento, a doutrina, o dogma. E ainda diz assim que foi um modelo que Deus deu à Assembleia de Deus, ou seja, Deus deu todo esse modelo exclusivamente para a Assembleia de Deus, para que a Assembleia de Deus fosse diferente de todas as outras. Por que que Deus dá um modelo diferente para a Assembleia de Deus? E o modelo que Deus deu à igreja é o que está disposto na sua palavra. Está lá na palavra de Deus. Então, se a gente atentar para as doutrinas bíblicas, nós vamos entender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas, a maneira que Deus quer que nos portemos, que nós andemos, que nos comportemos. Está lá na palavra de Deus. O modelo é bíblico. Deus não deu um modelo diferente. A Assembleia de Deus, ela tem uma cultura que foi colocada pelos homens. Não tem nada a ver que Deus deu esse modelo. Deus deu através de quem? Como? Através de revelação, através de sonho, porque a base não foi a palavra. Não é a Bíblia que é a base para alguns dogmas que a Assembleia de Deus sustenta. Então, como que Deus deu esse modelo? Aí eu vou pegar e vou dizer assim, então,
Joseph Smith tem razão quando diz que recebeu uma revelação diferenciada, ampliada ou continuada? Qual é a diferença? Qual é a diferença? Se eu tenho uma revelação que está além das Escrituras, Deus me deu um modelo, Deus me deu um referencial que está além das Escrituras, está errado, não é assim que funciona. Então é outro ponto que a gente fica tentando encontrar fundamento, mas não tem fundamento para isso. Vamos mais um? Vamos mais um. Aqui. Vamos lá? O corpo do Senhor, mas não é o corpo dele está no céu. Agora, depois de consagrado este pão pela oração, então temos que ter reverência, não se pode jogar para os animais, não se pode jogar no lixo, tem que cavar um buraco e enterrar. Foi assim que eu aprendi. Ou então queimar. Amém? Na noite que foi traído, tomou o pão. Bendito Deus. Vamos lá. Primeiro, que o nosso modelo de ceia não é o mesmo modelo bíblico. Tá? O modelo bíblico, se vai olhar lá no livro de Atos, eles andavam de casa em casa repartindo pão. Então, a ceia era um momento de comunhão em que eles repartiam o pão, eles comiam uma refeição uns com os outros. Entendeu? E o nosso modelo de ceia, ele segue mais eu diria, um viés católico do que genuinamente bíblico escriturístico. Por quê? Porque os católicos é que acreditam na transubstanciação. A transubstanciação é a ideia, o pensamento de que no momento que você consagra os elementos ali, eles se transformam no corpo e no sangue de Cristo, literalmente. Aí depois veio a ideia de consubstanciação, de que no momento que os elementos são consagrados, eles se transformam espiritualmente no corpo e no sangue de Cristo. Só que aqui o grande problema é que você vai ler os textos e Jesus não consagrou o pão e o vinho. O próprio texto que o pastor citou e ele não deu continuidade, né? Ele pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado em favor de vós. Jesus deu graças pelo pão, ele agradeceu pelo pão, ele não consagrou o pão. Ok? Então, o pão e o vinho, eles nem se transformam literalmente, nem se transformam espiritualmente. Aquilo é apenas um simbolismo. É um simbolismo. Então, pastor, o que se faz com o resto? O resto não tem nada de sagrado no que sobra ali. E nem no que sobra, nem no que você come. Tá? Porque qual é o grande sentido da Santa Ceia? É a comunhão. É a comunhão. Então, aquele memorial ali, ele vai mostrar que nós somos um. Nós estamos em comunhão com Deus, comunhão com os nossos irmãos, e que o sangue de Cristo é que nos fez um. O sangue de Cristo nos unificou. Então, tem gente que tem tanto respeito pelo pão, mas não tem nenhuma comunhão com seu irmão e toma a ceia daquele jeito e acham que estão tendo reverência com aquele momento ali, totalmente fora. Totalmente fora. Então, o nosso modelo de ceia não segue o mesmo modelo bíblico. A nossa ceia dogmática, ela está bem distante do modelo bíblico de ceia. Até porque o nosso modelo ele segrega algumas pessoas, né? Quando nós vamos servir a ceia, por exemplo, nós falamos: os membros em comunhão se colocam de pé, e aqueles outros que não atenderam às
as exigências para poder participar, eles ficam ali sentados, constrangidos, pessoas que são crentes sinceros, mas não podem participar da ceia porque a gente tem uma visão elitista de quem é digno, de quem não é digno, e fica um negócio muito, muito difícil de sustentar diante das Escrituras.